Nós vamos falar hoje sobre o processo da justiça de Deus. Vocês estão percebendo que nós estamos falando sobre o juízo, a justiça, o juízo e assim por diante, né? A Bíblia fala muito sobre isso. E é interessante que nós, pecadores, estamos inseridos nesse contexto. Nós fazemos parte de todo esse contexto histórico, verdadeiro, do juízo e da justiça de Deus. Mas eu vou começar lendo alguns textos aqui. Se você quiser acompanhar, depois nós vamos pedir talvez para a igreja ler algum texto, mas Efésios, no capítulo 2 de Efésios, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que nós cometemos delitos, por isso que tem que ter um processo. Veja bem, não é? Então, em Efésios 2, 1, diz assim, olha só, eu vou estar lendo, vocês poderão acompanhar na tela ou na sua Bíblia, né? Aliás, como é bom você também abrir a Bíblia de vez em quando aí, né? Eu estava vendo uma pesquisa científica que se você quer realmente estar melhor, ter o seu cérebro mais energizado, né? O seu glóbulo frontal, como diz a ciência aí, se você ler a Bíblia 3, 4 vezes por semana ou a semana inteira, você vai receber esse benefício de Deus. Coisa interessante, né? A leitura da Bíblia e a oração energiza o seu cérebro e você vai obter mais saúde, vai estar mais saudável, porque Deus se manifesta. É interessante isso aí, né? E olha, essa pesquisa, ela não é da igreja, não, é uma pesquisa científica mesmo, né? Constatado aí nos laboratórios, que quando a pessoa, eles colocam os aparelhos lá e tal, para medir o nível, o grau de sangue no cérebro, etc., e quando a pessoa está lendo a Bíblia, né, ou lê a Bíblia, aquilo se manifesta de uma maneira poderosa. Deus presente. É interessante isso, né, irmãos? Fantástico, né? Então, aqui em Efésios 2:1, olha só o que diz. Ele nos deu vida, estando nós mortos, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Eu chamei a responsabilidade, nós, né? Li para nós, para mim, para você, porque nós, na verdade, nós estamos mortos, condenados, nós estamos nesse processo que Deus estabelece, da sua justiça, nós já somos condenados, estamos condenados, não tem saída, né? Imagina. Agora, por exemplo, por quê? Aqui diz nossos delitos e pecados. Então, delitos, né, coisa que você comete de grave contra alguém, e aqui é contra Deus, são os nossos pecados, né? Nós somos pecadores, estamos condenados. Então, quando nós lemos Romanos, aí 6:23, você pode abrir a sua Bíblia também, acompanhar, é bom que você vai gravando aí, é muito importante a leitura da Bíblia, conhecer a palavra de Deus, é fundamental. Não é? Diz assim, lá, Romanos 6:23, pois todos pecaram, isso inclui cada pecador que nasce aqui na terra, preste atenção, já entra no processo da condenação, vai precisar de advogado, vai precisar de um bom juiz, e um bom advogado, perdão, então aí diz o quê? Todos pecaram e carecem do quê? Vamos lá, vocês não estão lendo aí comigo, não. Vamos lá, vamos nessa pegada, vamos ler a Bíblia. Vamos todos juntos, vamos lá? Pois todos... Certo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E no 3:23 diz que todos pecaram, que eu estava citando, né? Então, e todos pecaram e todos têm um salário. Romanos 3:23 e Romanos 6:23, né? E o salário? E qual é o salário, irmãos? Como é que nós vamos pagar esse negócio aí?
dos delitos, dos meus pecados, dos seus, dos nossos. Como que nós iremos pagar esse pecado? Tem como não? Alguém tem uma solução? Levante a mão. Como que nós vamos pagar esse pecado? Não tem como pagar, né? Então estamos condenados. Então nós temos que apelar para um advogado. Olha, eu estou com uma dívida enorme, infinita na verdade, não tenho como pagar e eu preciso da sua ajuda. Né, doutor? E agora, irmãos? Mas para pagar uma dívida espiritual, um pecado, algo que não se vê, está dentro de nós, não pode ser qualquer advogado. Por isso que Jesus se manifesta como nosso advogado. E aí então começa o estabelecimento do processo da justiça de Deus, porque Deus ele não quer condenar nenhum de nós, ele quer salvar. Então, por exemplo, o texto que nós lemos semana passada é de São João 3, que é bem conhecido, mas tem a outra parte que muitos não gostam de acentuar as verdades. Olha, até o carro ali da Nancy já ficou preocupado, é o juízo, Nancy. Olha, o capítulo 3 diz assim, de São João 16 em diante, 16 a 21. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira, que bênção, né? Ele nos amou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O advogado aparece aqui. Só Ele, o Filho, Jesus, que Deus deu, que veio ao mundo, só Ele poderá realizar com sucesso o nosso processo, os nossos crimes. Eu sou criminoso contra Deus. Você fala, nossa, pastor, isso é muito forte. É mesmo. Você sabia que você é um criminoso diante de Deus? Você peca contra Deus. E nós pecamos todo dia. E nós somos determinadamente pecadores, contumazes. Nós não temos saída, nós vamos continuar endividados. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos ama tanto que Ele deu seu Filho único. Só tem um advogado que você vai se safar dessa, que você vai se livrar. Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Olha que maravilha. Esse advogado garante a vida eterna. É o Filho de Deus, é Jesus, porque Deus nos ama. Então, ele diz aqui no versículo 17, para entendermos melhor a questão do processo. No versículo 17, o que diz aí? Vocês lerão comigo aí, vamos lá. Olha só, ele não quer julgar para que você receba um processo de condenação. Então, o Filho, Jesus, ele veio para salvar você, não foi para condenar. Agora, é preciso observar o andamento desse processo. O versículo 18 diz assim, quem nele crê, o quê? Muito bem, esse julgado aqui no processo já está apontando para o momento final. Quem não crê ou quem continuar não crendo até o fim da vida, ele já está condenado. Agora, quem crê em vida, ele vai realmente ser absolvido. Estará lá no tribunal, no grande tribunal de Deus, mas ele será absolvido. Então, quem nele crê não é julgado para condenação.
será julgado pelas obras que foi feito pelo meio do corpo, para um sistema implantado por Deus de galardão, algum prêmio que será realizado, alguma condecoração, porque vocês sabem, no céu tem os anjos, mas tem também os arcanjos, tem também os serafins, são uma classificação angelical, né? É diferente, então eles receberam isso de Deus, então talvez essa condecoração lá na eternidade vai passar por esse processo, você certamente não será condenado, porque você já tem Jesus como advogado, não será condenado, mas vai passar pelo processo, será julgado. Agora, e os demais? Aqui já diz, né? Já está condenado, ou será condenado. Veja só. Mas aí o texto vai explicar, a palavra de Deus explica por quê. No 19 diz assim, e qual é o julgamento? Porque estamos no processo, somos pecadores, afrontamos Deus, condenados, e a condenação, a gente já sabe qual é a sentença dessa condenação? A morte, é o salário do pecado, é a morte, não tem como escapar, mas tem sim, tem o Filho amado de Deus, Jesus, que veio para tomar a nossa culpa, a nossa dívida. Ele veio pagar a nossa dívida. Então, ele tem toda a autoridade para não nos condenar. Agora, e quem não está inserido nessa situação, dentro desse processo, já está condenado. Olha só que tristeza, né, irmãos? Mas a Bíblia diz ainda, e o julgamento? Qual é o julgamento? Estamos no meio do processo, irmãos. Não é que vai acontecer, não é que um dia vai ter uma mesa lá, o juiz, já está em andamento. Desde quando você nasce aqui na terra, você já está endividado. Para Deus, não é a dívida comum, porque a dívida comum também já nasce devendo, né, Maurício? Você nasce, já tem que pagar o registro, já começa a dever, né? E depois vai pagar não sei o quê, pagar o convênio, a vida inteira você está endividado. Aí você compra a casa, tem que pagar IPTU, IP não sei o quê, IP e tal. Compra o carro, IPVA, tá. Nunca é seu. Como o carro nem é meu, eu comprei. Mas tem que pagar o IPVA, tem que pagar o IP não sei o quê, né? Agora, na questão para Deus, é uma dívida tremenda, é uma dívida que fere a santidade de Deus, é o chamado pecado, né? Como nós falamos semana passada, que está tão relativizado. Os valores absolutos estão desaparecendo. Tem gente até querendo escrever uma outra Bíblia. Pode escrever, mas que vai direto para um lugar que eu não quero ir. A Bíblia já fala isso. Se alguém tirar alguma coisa daqui, ou acrescentar, ela já está condenada ao inferno. Mas tem gente que acha que isso aqui é brincadeira, né? Então, não precisamos atualizar a Bíblia, precisamos escrever uma outra Bíblia. Pessoas que nunca nem leram a Bíblia. Olha, isso que é o pior, né? Que nem leram a Bíblia. Não conhecem nada dos escritos originais. Terrível, como é que pode? Né? Querendo reescrever a Bíblia, o termo é usado, reescrever a Bíblia. Né? Mas aí, independente se acredita ou não, se é ateu ou se é cristão, a verdade, o processo está em andamento. Pastor é advogado. Já pensou se correr a revelia? O processo? Eu conheço uma pessoa que nós ajudamos ele, indicando advogados para que ele pudesse ter o seu processo, tal, né? Enfim, efetuada a justiça, mas ele deixou o advogado que ele contratou, né? Aliás, que ele contratou, deixou o processo correr a revelia. E ele foi condenado. 15 anos de prisão. Alguns irmãos aqui sabem do que eu estou falando. Então, 15 anos de prisão. Aí depois tem aquela questão da amenização da pena e tal, etc. e tal. Então, na vida real, cristã, na vida espiritual, você e eu, nós, muitas pessoas que você conhece, talvez até você aqui hoje, vocês que estão nos assistindo pela internet, deixa o processo correr a revelia. Deus é que sabe. Parece que eu estou vendo um pastor brilhante ali, é isso mesmo? É o pastor brilhante, é a Luzinira?
pastor Brilhante, seja bem-vindo, você é Luzinira. Para vocês levarem lá para o lar, ó que bênção. Maravilha, né? Deus é bom. Eles são líderes lá do nosso lar de idosos, né? Lar Batista de idosos, um dos lares, né? Que bênção estão aqui hoje, né? Muito bem. Então, os irmãos, você já percebeu que tem muita gente morrendo hoje, o salário do pecado é a morte, o processo está em andamento, está em curso, mas a pessoa não tem advogado, deixou correr a revelia, não vai dar nada não, não vai dar nada não, Deus é que sabe, e agora? E agora, irmãos? Pois bem, a Bíblia responde, olha só, o julgamento é esse, quem não crê já está julgado, versículo 18, e o julgamento é esse, que a luz, que é Jesus, ele veio ao mundo, veio para você, para te iluminar, para te mostrar o processo, para ver que você está correndo um risco grande, tal, você não tem como pagar. Então, Jesus é a luz, ele veio, mas ele veio ao mundo, veio para todos, para toda a humanidade. Mas olha só, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, irmãos, o homem é mau, e muitas vezes ele não quer chegar para a luz. Por quê? Porque a luz vai reprovar o pecado dele, e ele não quer chegar para, eu não posso mudar, eu vou continuar dependente de cocaína, eu não vou deixar as drogas, eu não consigo, não vou deixar, é melhor parar com essa história que eu não vou deixar, não vou largar. Muitos agem assim, e o processo está correndo. Eu não vou deixar do cigarro. Quantas pessoas já não abaixaram lá a escuridão lá do inferno, não do lago de fogo, do inferno, que é o primeiro estágio. Depois é o segundo, que é o lago de fogo. Quantos por causa de um cigarro? Eu não vou deixar o cigarro, um simples cigarro, né? Quantos? Você fala, isso é sério, pastor? É seríssimo. E assim outros pecados. A Bíblia declara, a Bíblia não esconde nada, né? Dos nossos pecados. Aliás, a palavra de Deus ela vai mostrando, porque estamos num processo e você precisa saber. E é por isso que estamos hoje aqui. Você está aqui para apreciar a palavra do Senhor, que já é um alerta, já é um ensinamento, para que você possa estar mais preparado, né, para enfrentar uma eternidade, mas com Deus. Então, na justiça de Deus, como ela se manifesta nesse processo, irmãos? Como ela se manifesta, a justiça e o juízo de Deus, nesse processo? Como é que é esse processo? Eu dei uma introdução aqui, bíblica, palavra de Deus, que não são minhas, por isso você tem que prestar bem atenção, porque é coisa de Deus aqui. Mas ela se manifesta, primeiramente, a justiça contempladora. A justiça de Deus, ela é contempladora. Por que contempladora? Porque ela contempla, ou seja, vamos trocar a palavra, premiadora. Quem aqui alguma vez recebeu algum prêmio em algum lugar, sei lá, qualquer coisa, uma caixa de chocolate, um carro 0 quilômetro, enfim, né? Não vou perguntar se você jogou na loto ou no, sei lá, outra coisa lá, que eu sei que você não faz isso. Nas loterias da vida, você não espera esse prêmio. Mas um outro prêmio justo, né? Que não é jogatina. Todos vocês já receberam algum prêmio, sim ou não? Sim. Em algum lugar receberam um prêmio, uma caneta, um broche, né? Não é legal receber prêmios? Não é maravilhoso? E às vezes é um prêmio que você estava precisando, né, mano? Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele realiza a sua justiça contemplando você. Eu preciso me alegrar, é uma alegria muito grande, irmãos. Deus, Ele contempla você, irmãos. Dá até vontade de chorar. Como Deus é bom. Se expressa na bondade dEle, irmãos.
Uma vez eu estava com uma das minhas netinhas, aí não sei qual delas, e conversando no carro, ela falou, vô, é tudo caro, né? Tudo é dinheiro. Eu falei, e ela continuou, né? Então, não sei o que custa tanto, não sei o que tal. Eu falei, tudo é caro. Mas as coisas, aí depois que ela falou, eu disse, olha, as coisas melhores da vida que Deus nos dá é de graça. Por isso a justiça de Deus, ela é revelada para nós, porque ela contempla, ela nos contempla. Imagina você, que já é casado aí. Quem é avô aí? Levanta a mão. Avô. Olha, temos bastante velhinhos aí, né? Vou falar baixinho aqui, bastante velhinhos. Irmãos, aquele netinho que vem, você que é pai, o filho, quantos pais tem aqui? Mães, você já imaginou, você nunca parou para pensar que o seu filho, seu netinho, e até seu sobrinho, e vai por aí afora, né? É um grande presente de Deus para a sua vida. Que presentão, hein? Qual é o valor que você colocaria nesse presente aí? Que presentão. Você fala, pastor, não dá para colocar preço. Porque foi Deus que deu. Você nem teria como pagar, e você nem como, né, justificar o valor de uma bênção tão grande dessa aí. Não tem como. E aí quando você pega o Salmo 103, e você começa a olhar como é que Deus faz isso, né? Veja lá, já deve estar na tela aí, de 1 a 4, Salmo 103, diz assim, até o 5, né? Vai vendo como Deus é maravilhoso. Eu estou falando das coisas pessoais aqui, mas tem na natureza, que nós falamos no início dessas preleções, tudo que você vê na natureza, tudo que o sol que você vê, que está a quilômetros aqui da nossa terra, mas ele te ilumina, te aquece. Quem colocou aquele sol lá e para quê? É a justiça de Deus, contempladora, é um presente para você, a lua, as estrelas, o universo, o mar. Quanto você paga ou pagaria para ver o mar quebrando na praia, lá, aquelas ondas, e você está lá, né, com aquele bermudão de férias, né, ou com aquela sunga, enfim, sei lá, você está lá, todo pomposão, você não pagou nada, você talvez pagou a viagem para chegar até lá, ou coisa parecida. Aquilo tudo é um presente de Deus, aquela praia linda batendo ali, e você lá, e você não para pensar, que presentão, é a justiça de Deus. Deus está justificando que Ele existe e que Ele quer me premiar, Ele quer me abençoar, Ele dá isso para mim. Agora, um filho, um neto, você já imaginou? Que coisa maravilhosa de Deus, que presentão, hein? É a justiça de Deus. E o seu juízo é o processo. Deus vai dizendo, eu faço isso, está vendo? Eu posso dizer que eu sou bom, olha aí. Agora, no Salmo 103, o salmista entendia perfeitamente esse processo, esse andar da carruagem, nossa, dos pecadores, condenados, devendo, mas ele reconhecia a bondade de Deus, daqueles que têm Deus, que têm Jesus na sua vida. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É bem dizer a Deus, bem dizer o seu santo nome, porque os benefícios são muitos. Às vezes, quando você arruma um emprego bom, né? Quem tem emprego bom aqui, levanta a mão. Meu irmão, você, presta atenção. Sabe por quê? Eu vi poucas mãos levantadas, com muita gente trabalhando. Você tem que erguer a mão bem alta, se você estiver empregado, que você tem algum benefício, no mínimo o seu salário. Amém? Amém. Você está aposentado? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos, né, Maurício? Agora, isso é o que, irmãos? Todo mundo consegue se aposentar? Todo mundo consegue um emprego por muito tempo? Nem todo mundo. Então, quando a gente pergunta assim,
Quem está empregado, né? Eu estou empregado, graças a Deus, estou empregado. Aí você pensa no salário, mas pastor, o salário, tá, mas eu estou empregado, graças a Deus, tenho um salário. Eu tenho um salário, porque Deus é bom, irmãos. Agora veja, tem que bem dizer a Deus. Eu lembro dos americanos, quando vieram aqui, dizia, né? Vamos aprender a falar inglês, né? God's good on the time. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Então, é verdade, em todo tempo Deus é bom. Você não percebe tanta coisa boa que vem de Deus. E aí o salmista reconhecia isso e diz: bendize, ó minha alma, vamos bendizer. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque quando você está bem empregado quer dizer, você tem o salário, você tem regalias, você tem uma série de benefícios pomposos. Aí você fala, é por isso que eu estou bem empregado, porque tem isso, tem aquilo, são os benefícios, tem isso, tem aquilo e tal. Não é? Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, os benefícios que Deus dá para nós, todo dia, mesmo sendo pecadores. Ele diz assim agora, olha só, é Ele, Deus, quem perdoa todas as tuas iniquidades. Deus está sempre disposto a pagar a sua dívida. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, nossos pecados. Quem sara todas as nossas enfermidades. E aqui subentende-se enfermidades físicas, também, quando Deus quer curar, quando está dentro da vontade dEle. Enfermidades morais. Quantos enfermos morais que Deus não cura? Porque vão até Ele, enfermidades espirituais. E no versículo 4 diz, é Ele que redime a tua vida, e te coroa de graça e... Irmãos, é muita bênção. É só coisa de Deus mesmo. De um Deus bondoso, de um Deus maravilhoso. Então é a justiça. Nós estamos nesse processo, estamos usufruindo, independente se você é crente ou não, todos nós usufruímos da bondade de Deus, que é bondade demais, sem nenhum mérito da nossa parte, não é? Então é motivo de nós agradecermos a Deus por esse entendimento aqui deste processo que estamos envolvidos, nesse processo de Deus, que é a sua justiça contempladora. Do seu lado, você contempla as bênçãos, do verbo contemplar, e do outro lado, você é contemplado com bênçãos inúmeras de Deus. Você pode imaginar, eu tinha até colocado aqui, né? Quanto você pagaria pela visão de um luar, especialmente que você está apaixonado pela sua namorada ou namorado, e está passeando em algum lugar que a lua parece que chegou à terra, né? Ela é do tamanho desse templo, que você olha assim, que lua. Aí logo vem a paixão, ai, coisa linda, né, amor? Isso alguém diz que é quando está namorando, porque depois que casa muda, né? O povo inventa história, viu? O povo inventa história. Diz que é o casado namorado, quando está namorando, a lua é fantástica. A lua é coisa dos namorados mesmo, não é? Apaixonados. E eles falam, olha que coisa linda a lua. Está vendo, amor? Aí ela olha, é verdade. Aí, de repente, a lua se esconde numa nuvem escura. Aí ela, amor, a lua se escondeu. Ela se escondeu por ciúme de você. Tudo, né? Romantizado. Coisa linda, né, Alex? Coisa maravilhosa, né? Agora, passa-se os anos, eles se casam, e aí ela está lá na janela, e ele chega, você está vendo, amor? A lua, amor, olha que coisa linda. É verdade, os dois lá na janela, depois de 30 anos de casa. Aí, de repente, a lua, vem uma nuvem e a lua se esconde de novo, e aí ela fala, aí, amor, a lua se escondeu. Aí ele diz, olha, aí ele já fala uma outra palavra, né? Não é mais porque está com ciúme de você, né? Já não vale mais o romantismo.
Então, muda, né? Mas eu sei que os casais se esforçam para manter o romantismo, isso é bom, né? Isso é bom. Mas, e vamos pensar em outras coisas aqui, que nessa justiça de Deus, o oxigênio. Uma vez eu falei aqui da água, né? A fórmula da água. A fórmula da água que inventou foi Deus, não foram os cientistas. Eles descobriram a forma da água, mas está lá o H2O, né, que é oxigênio, hidrogênio e outras coisas mais. Para quê? Para dar vida para você, para dar vida ao universo. Deus quer dar vida, Deus não quer matar ninguém, Ele quer dar vida a nós. A sua justiça, ela é contempladora. Deus, Ele vive contemplando cada um de nós. E vai as constelações, enfim, das que temos aí no universo, mas também os nossos relacionamentos, né? Nossa espiritualidade, a nossa sociabilidade, quanta coisa, nossos relacionamentos interpessoais. Quanto vale isso aí? Quanto vale a palavra de um amigo? Quanto vale apertar de mão de um amigo, de um parente? Não é? O amor de tais pessoas que nos rodeiam. Que preço tem isso, irmãos? É Deus que faz isso aí. Ele está sempre nos agraciando com a sua bondade. Diz uma história que um rei, ele sempre costumava caçar, né? E levava o seu súdito. O seu súdito, que era o seu escudeiro, um dos seus súditos, que era escudeiro, caçava com ele. E esse escudeiro, ele acreditava muito na bondade de Deus, e vivia falando para o rei, que Deus é bom, e o rei falava, Deus é bom, mas não acreditava, o rei não acreditava muito, mas ele sim, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. Eles foram caçar uma vez, e o escudeiro junto, e de repente apareceu lá do nada uma onça, e o escudeiro não conseguiu defender o rei, seu rei, e a onça atacou ele, depois ele conseguiu reverter a situação, mas naquela briga, naquela luta, a onça comeu um dos dedos do rei. Eita! Aí, né, o rei ficou indignado, porque, olha, como é que você fala que Deus é bom e ele deixou a onça comer meu dedo? Então você para de falar isso. Você já, desde lá até aqui, o caçador aí, sofrendo com esse dedo aqui, né? E você fala que Deus é bom? Ah, Deus é bom, coisa nenhuma, né? Olha aí, cadê? Deus é bom. Você vai continuar falando? Eu vou continuar, porque Deus é bom. Eu vou te colocar no calabouço. E aí, pegou o seu súdito e colocou na prisão. E o rei continuou com as suas atividades, sarou do dedo, continuou caçando para lá e para cá, levando outras pessoas. E um dia, nessas caçadas, e aquele outro fiel que acreditava na bondade de Deus preso. Aí, o rei foi caçar em uma outra oportunidade, encontrou uma tribo antropófaga. O que é antropófago, irmãos? Quem sabe aí, os estudantes? Chame os universitários. O que é? É uma tribo de índio o quê? Que gosta de carne humana. E aí pegaram o rei, tacaram no tacho, e fogo na panela, e o rei lá, né? E coloca abobrinha, pepino, não sei o quê, para ficar gostoso. E o rei está lá, falei, agora eu vou morrer, meu Deus, olha só, o que está acontecendo e tal, e no desespero. Aí veio o cacique para ver se o sabor estava bom, né? Já antes de esquentar bem, cozinhar, foi lá experimentar, e notou que aquele rei faltava um dedo. Ele falou, pode tirar daqui que nós não comemos a nossa caça com defeito. Tirou o rei do tacho, levou embora, oh, bênção, né? O rei ficou todo feliz e tal, e chegou lá, ele falou assim, estou arrependido. Chegando lá, eu vou soltar o meu servo, todos esses anos preso, mas ele tinha razão, Deus é bom. Olha só, né? Se não fosse o dedo que a onça tinha comido naquele dia, hoje era comido pelos índios antropófagos. Chegou lá, então soltou o rei, soltou
o súdito. Aí o súdito falou, não falei que Deus era bom? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E esse súdito, esse escudeiro, ele falava direto assim. Aí o rei falou, espera um pouquinho. Mas se Deus é bom mesmo, por que Ele permitiu que eu te colocasse na cadeia e ficasse todo esse tempo até agora, quando eu vim para te libertar? Ele disse, é aí que você se engana, Deus continua bom, porque se Ele não fosse bom, eu estaria contigo nessa caçada, e eu seria colocado no caldeirão. Como não tenho nenhum defeito, eu já seria comido pelos antropófagos. Deus é bom, ele falou, é verdade, Deus é bom. Demorou para cair a ficha, hein? Você sabe que tem gente que demora para entender a bondade de Deus? Como esse camarada aqui? Mas aí, na moral dessa história, irmãos, que é muito importante lembrar que Deus é bom, independente do que venha nos acontecer. Presta atenção. Independente do que venha nos acontecer. Sua bondade não muda. Ele tem um propósito em alguma coisa, que muitas vezes nós não entendemos, né? Então, seja no perigo, seja perder algo, seja na fogueira, na prisão, em qualquer circunstância, não diminui a bondade de Deus. Deus é maravilhoso. Ele é bondoso, amém? Então, nós hoje aprendemos um pouquinho nesse processo da manifestação do processo de Deus no seu juízo. Então, essa é a primeira que nós acabamos de ver, a justiça contempladora. Agora, nós temos ainda outros andamentos desse processo aí, né? Talvez outras audiências, enfim, mas Deus está trabalhando. Qual seria a próxima agora, irmãos? Eu vou começar hoje, como eu tenho que ficar de olho naquele relógio ali, que eu tenho uma briga, irmãos, qualquer hora, acho que eu vou ser condenado, porque eu brigo com o relógio. Serei condenado. Porque passa rápido as horas, né? Passa rápido. Olha só, o outro processo que Deus estabelece agora, a partir de agora, essa parte aqui é maravilhosa, Deus é bom, vocês entenderam, é importante acentuar isso, não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios, porque Deus é bom, como diz aí, alguns aí, é bom demais da conta, é bom demais. É que nós não entendemos tudo, como foi contado nessa ilustração aqui, mas Ele continua sendo bom. Agora, a segunda parte desse processo chama-se a justiça mandatória. Olha só, irmãos, agora aqui a coisa começa a pegar para o nosso lado. Presta atenção. Essa primeira parte é maravilhosa, né? Deus, Ele nos agracia, Ele nos abençoa, e você está tendo tantos benefícios, até quando você partir daqui, você estará sendo beneficiado por essa justiça de Deus. E é para todos, não é só para você, para mim, né? Independente. Agora, a justiça mandatória, que justiça é essa aí? É aquela que Deus, como juiz, e justo juiz, Ele manda. Amém? Amém. E agora, irmãos, agora não fica muito agradável não, né? A partir daqui a coisa vai pegar. Eu espero que você nos acompanhe no próximo domingo, nós vamos estar dando continuidade conforme Deus permitir. A justiça mandatória, Deus, Ele manda. E é preciso entender que quando Ele manda, é ipsis literis, é nos mínimos detalhes, em cada vírgula, cada letra, não pode ser tirada. Por isso que Jesus fala, nem um jota ou tio se ouvir tirar da lei, até que tudo se cumpra, não será tirado nada. Então é muito importante, Deus, Ele nessa justiça mandatória, Ele é detalhista. Quando você estuda a justiça mandatória de Deus, você se assusta, porque Ele é tão tremendo como juiz, mas um justo juiz, Ele manda, faça isso. Agora imagina, se alguém pede para você fazer alguma coisa aqui na terra, até seu chefe, seu patrão, sei lá, né? E você fala, eu não vou fazer não.
você vai receber alguma reprimenda, algum castigo, alguma advertência nas empresas. Geralmente é uma advertência, uma vez, segunda, mais outra, terceira, na quarta, tchau. Não é assim? Então, dá uma tolerância, não sei o que e tal. Sempre há um risco, sempre é perigoso. Agora, aqui, na justiça mandatória, nós vamos ver que Deus, ele fala, olha, não faça isso. Aí ele vai explicar depois, nas outras justiças, né, que nós vamos ver aqui, nesse processo, o porquê que ele manda. Ele manda, faça isso. E não faça não para ver. Então, nós poderíamos aqui abreviar essa conclusão aqui, para depois darmos continuidade, mas ele diz, eu mandei meu filho, não creia não para ver, tá? Eu sou juiz, mandei meu filho lá para te salvar. Não creia não para ver. Não receba ele como advogado não, para você ver. Então, você vai entendendo, né, essa justiça agora mandatória. Quando ele fala lá em Gênesis, só vou iniciar aqui, tá? Lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, o versículo 16, você vai ver aí um pouquinho, porque nós selecionamos alguns textos, mas você já sabe, da justiça mandatória de Deus. Lá em Gênesis, logo no comecinho, né, na criação do homem, capítulo 2, versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, essa justiça de Deus é para favorecer o primeiro casal lá, vocês sabem, o paraíso, eles podiam desfrutar de tudo, não precisariam nem morrer, exceto se eles desobedecessem esse mandamento aqui. E aí então Deus iria aplicar a sua justiça, porque Deus mandou e você não cumpriu. E foi o que aconteceu. Foram expulsos do paraíso e passaram a herdar o quê? A morte. Deus havia dito, não faça isso. Tem muitas coisas aqui que nós vamos explicar, para você ver também os detalhes de Deus. Aí tem Gênesis 3, de 1 a 5, né, que vai entrar aqui o inimigo, porque o inimigo não quer que você exerça a justiça mandatória de Deus. Que ele manda você fazer, você fala, eu não vou fazer. Bom, problema seu. Problema de cada um que haja assim. Deus é amor, ele é bondoso, é bondade infinita. Mas tem também a justiça mandatória. Ele manda nós realizarmos algumas coisas no seu reino, aqui na terra, enquanto estivermos vivos. Mas tem muita gente que não quer fazer o que Deus manda. Isso é um problema sério, né, para nós, porque Deus está sendo justo. Então você vai ver que aqui ele diz, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Olha só, é o que Deus havia dito como mandamento. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não era nem para comer e nem para tocar. Quando eu falo Deus detalhista, são detalhes. Tem muitas coisas na Bíblia, se você observar, por exemplo, quando Deus manda Moisés fazer a arca do concerto, para trazer ali o símbolo da autoridade de Deus, a arca tinha as medidas certas. Não podia ser maior do que aquilo que Deus havia falado. Interessante, né? As cores colocadas ali, o material que era de ouro puro, não podia ser de um outro material, mesmo parecido com ouro.
Não podia ser uma bijuteria, que é um revestimento leve de ouro, né? Então você percebe que Deus, nos mínimos detalhes, Ele é detalhista, e claro, e perfeito. Não tem como você falar, nossa, mas é assim mesmo que funciona? Pois é, você está vendo o resultado da humanidade, por não cumprir a ordem de Deus, a justiça mandatória. Agora, hoje Deus fala assim, olha, né, Ele fala, poderíamos citar aqui vários exemplos, vamos citar alguns no decorrer aqui, mas veja, Deus, Ele manda nós realizarmos algumas coisas para o exercício no reino dEle, são mandamentos. Por exemplo, o batismo. Tem pessoas que falam, eu não preciso ser batizado. Precisa. Ah, mas não sei o quê. Precisa. Ah, mas precisa. Por quê? Porque Deus mandou. Jesus afirma essa justiça mandatória, nesse exemplo específico aqui, dizendo assim, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não fosse importante, não havia esta ordem. Portanto, ide. O verbo está no imperativo. É continuar indo, fazendo constantemente, né? Então, é o que a igreja faz, é o que a igreja ensina, é o que a igreja prega. E nenhuma outra entidade na terra está autorizada para realizar batismos. Só a igreja. É um mandamento que tem que ser cumprido, e vai continuar isso até a volta de Jesus, até o juízo. Então, assim como o batismo, uma nova vida, uma vida transformada, uma vida, Deus fala, olha, não seja, como lemos domingo passado em 1 Coríntios capítulo 6, não seja um efeminado. O efeminado não herdará o reino de Deus. Não se envolva com essas práticas promíscuas, porque você não herdará o reino de Deus. Não é o pastor da Igreja Batista que fala, não é o pastor da Igreja Batista ou das igrejas que não gosta desse movimento, que não gosta das pessoas. Não, nós amamos a todos, nós amamos todas as pessoas envolvidas nesses ciclos citados aqui. Nós amamos, nós só detestamos o que Deus detesta, o pecado que Ele carrega. A não transformação, que Deus nos oferece a oportunidade de mudança, Ele manda nós mudarmos. Isaías, escrevendo, Isaías 55, diz que nós devemos mudar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O nosso é um, mas o de Deus é outro. O de Deus é isso aqui, muda, tira o seu coração endurecido, vitrificado, diamantado, e coloca um coração de carne, com sensibilidade, para entender a minha palavra, reconhecer a minha bondade, saber que eu sou juiz, e que eu realmente estou acima de todos vocês, e um dia vocês todos chegarão até mim naquele trono. É isso. Mas quantas pessoas, mas será que vai acontecer isso mesmo? Pois é, Adão pagou para ver, e Eva foram expulsos do paraíso e herdaram a morte. Deus, Ele cumpre a sua palavra, nos mínimos detalhes dessa palavra. Se Ele disse, no dia que comeres certamente morrerás, aconteceu, no dia que ele comeu, passou a herdar a morte, no dia que eles comeram. Então, amados, nós desejamos continuar falando dessa manifestação da justiça de Deus, né, nesse processo estabelecido, para entendermos como é maravilhoso. Mas você percebe que a justiça mandatória já começa a nos incomodar, né? É ou não é? Sim ou não? Nos incomoda. Puxa vida, tem que fazer bastante coisa que Deus pede. Que Deus manda, né? Aí nós vamos ver outros tipos dessa manifestação nesse processo aí da justiça. Por exemplo, a justiça adversativa. Deus é tão justo, tão bom, que você sai da justiça mandatória, não quer saber de nada, mas aí Ele vem com a justiça adversativa. Ele vai advertir, olha, presta atenção, veja bem o que você está fazendo. E aí Ele vai trabalhar de alguma maneira para você entender isso. Tá? Mas depois tem outros tipos de justiça aqui que nós estaremos
apresentando para os irmãos, né, em especial aquela justiça redentora. Nós vamos chegar lá. E a pior vai ser a última, irmãos, que é a justiça punitiva. É o juízo. Nós estamos chegando lá, estamos dentro desse processo. E aí nós vamos apreciar mais uma lição na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar de pé e vamos nos alegrar, como você já tem se alegrado, né? Com essa bondade de Deus maravilhosa, né? Nós vamos cantar o hino 259, que já cantamos semana passada. Eu já agradeço especialmente a todos vocês que estão aqui, todos os irmãos, os visitantes, né? Todos os amigos aqui, os irmãos que nos acompanharam pela internet, a irmã Luzinira e o pastor Brilhante, ali também, né? Enfim, a todos vocês, um grande abração desta igreja no seu coração. Você